Olá, vamos ver mais um exemplo que é o problema 9.123 do livro do Beer. Determine por integração direta o momento de inércia em relação ao eixo y do corpo tetraédrico mostrado na figura, considerando que ele tem massa específica uniforme e massa m. Então nós temos o objeto aqui, temos o sistema de coordenadas x, y e z, e o tetraedro ele é formado pelos planos XY, tá? Planos YZ, plano XZ aqui em cima, e este plano que corta os três eixos coordenados nos seguintes pontos: no ponto X igual a A, no ponto Z igual a B e no ponto Y igual a H. E eu vou indicar um menos H aqui porque eu adotei o Y para cima. Nós podemos usar a definição para calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y. Ela seria o seguinte: em relação ao eixo Y é a integral de R ao quadrado dm. Okay? A integral seria sobre todo o volume aqui, sobre toda a massa do corpo. Posso escolher um dm como a densidade vezes um elemento de volume pequeno, um dx, dy, dz, e fazer essa integral. Mas um jeito mais prático é fatiar todo o tetraedro em triângulos, tá? Em planos paralelos ao plano XZ, certo? Perpendicular ao eixo Y, como este caso aqui, tá? Então, esse triângulo aqui, ele tem uma espessura dy, certo? Aqui, ele vai ter, no eixo X aqui, a base dele não vai ser A, tá? Vai ser dada por essa curva aqui. A mesma coisa aqui na altura dele, podemos dizer assim, desse triângulo, ela não vai ser B. Ela vai ser dada por essa curva aqui. Então nós precisamos encontrar essas curvas, a equação que rege essas duas retas, certo? Esta e esta, e dividindo assim em triângulos com uma espessura dy, eu posso somar todos esses triângulos e encontrar o momento de inércia para o corpo todo. O momento de inércia para esse triângulo aqui em relação ao eixo y, eu posso escrever da seguinte maneira. Vai ser um dy igual a um dix mais um diz, tá? Pelas propriedades que nós vimos antes para o triângulo. Só que assim, dx seria em relação a este eixo x aqui, tá? E diz seria em relação a este eixo z aqui, tá? Então eu vou colocar um linha, porque ele vai ser para um eixo aqui. Um eixo x' aqui. E um eixo z' aqui. Mas note que isso não afeta para o eixo y. Ok? Então, aqui vai ter um comprimento x, dado por essa reta aqui. Então vai ter uma base x. Aqui vai ter uma base z, dado por essa reta aqui, certo? Essas duas retas aqui têm as seguintes equações. Essa aqui eu vou chamar de... qual nome eu dou para ela? Bom, eu vou chamar simplesmente de x,
Tá? Vou representar aqui por xy. Essa reta aqui, ela é dada por x igual a sobre hy mais a. Vocês podem verificar isso. Tá? Ela está no plano yx e a reta é essa daqui. Essa reta aqui, que está no plano yz, ela é representada por esta curva aqui. Então, em termos desses valores aqui, dessa distância do eixo y até este ponto aqui, ao x, que seria a base do nosso triângulo, ela tem essa distância aqui, em função de y, tá? E a altura do nosso triângulo, que seria aqui essa distância do eixo y até este ponto aqui, seria z, é representado por esta curva aqui. E agora, então, eu escrevo o momento de inércia em relação ao eixo x' em termos de x e z. Tá? Para isso, nós usamos a tabela e nós temos di linha de x vai ser a densidade do corpo, tá? Vezes z ao cubo x sobre 36 dy. Perdão, aqui não é 36, eu peguei o caso errado. Aqui é 12, tá? 36 é quando passa pelo centro de massa aqui, mas eu estou calculando em relação a esse eixo x' aqui, tá? Então aqui é 12, tá? Não é 36. Então, x aqui representa a base do triângulo, z representa a altura do triângulo, tá? Isso daqui é como se fosse para uma barra, uma placa fina, uma placa delgada com altura, com espessura dy. Tá? Esta é a fórmula. Analogamente, para o eixo z, z', temos diz', vai ser ρ, só que agora eu troco x por z sobre 12 dy. Então notem que é similar aqui, quando eu for fazer a integração de um para o outro, é similar e basta eu trocar x por z, que no final vai ser simplesmente trocar a por b. Tá? Então eu posso fazer a contribuição de somente uma delas, ou de dix', ou de diz', e depois pegar o resultado, trocar a por b e fazer a soma aqui. Isso simplifica. Então notem que nós podemos fazer a integração agora porque nós temos z expresso em termos de y, x expresso em termos de y. Tá? Fica com uma integral simples, somente em dy, ao invés de uma integral tripla. Tá? E o ix, tá? Vou chamar aqui de x' para diferenciar, porque não é em relação ao eixo x aqui mesmo, tá? Eu estou simplesmente calculando a contribuição para o y de cada elemento aqui quando eu faço a somatória, quando eu faço a integral de 0 até menos h. Então isso daqui é a integral de dix', é a integral de ρ z ao cubo x sobre 12 dy. O y ele varia de 0 até menos h. Ou eu posso fazer de menos h até 0, acho que fica melhor, não? Posso fazer a integral aqui de menos h até 0, que fica mais correto. Porque eu representei dessa maneira, positivo para cima, então nós temos que colocar os limites de integração da maneira correta também. E agora eu substituo z e x
por esses valores aqui. O ρ é uma constante, eu posso tirar para fora, que é a densidade do objeto todo. O 12 eu também posso tirar para fora. Eu fico com a integral de menos h até zero. De z ao cubo, o b aqui eu posso botar em evidência. Eu posso escrever como b de y sobre h mais 1. Posso fazer a mesma coisa aqui, botar a em evidência, eu fico com y sobre h mais 1. Então aqui, z ao cubo, eu fico com b ao cubo vezes isso daqui. É b ao cubo, y sobre h mais 1 ao cubo. E aqui eu fico com a, y sobre h mais 1, tá elevado a 1, dy. Então, b ao cubo e a eu posso tirar da integral. E de x' igual a ρ sobre 12, b ao cubo, a da integral de menos h até zero, y sobre h mais 1 elevado à quarta dy. Aqui eu vou escrever u igual y sobre h mais 1. Então eu tenho que du é igual a dy sobre h. Essa integral aqui, ela passa a ser ρ sobre 12, b ao cubo, a integral de u1 até u2, que eu ainda não determinei, eu posso determinar eles usando essa equação aqui. De u à quarta dy, certo? Caímos numa integral simples para fazer. E x' igual a ρ sobre 12, b ao cubo, a. Ficamos com u à quinta sobre 5, avaliado entre o 1 e o 2. Tá? Vamos ver aqui se calcular o 1 e o 2 é mais fácil do que transformar isso aqui de volta para y e calcular. Tá? Aqui, o 1 corresponde a eu colocar y igual a menos h. Eu boto menos h aqui, sobre h, mais 1 dá 0. Tá? Então fica menos 1 mais 1 dá 0. O 1 é igual a 0. E o 2, que é quando eu coloco y igual a 0 aqui, vai me dar 1. Então fica simples. Aqui eu avalio então entre 0 e 1. 1 aqui, 1 na quinta vai dar 1 e 0 dá 0. Então isso daqui é ρ, b ao cubo, a, sobre 60, que é 5 vezes 12. Agora por simetria, então o iz' vai ser ρ, a ao cubo, b, sobre 60. Ó, aqui eu fui meio no automático e acabei cometendo uns erros, tá? Aqui eu tenho que trocar para du, certo? E quando eu troco dy por du, eu tenho que ganhar um h aqui. Então, eu acabo ganhando um h aqui, tá? Falta um h aqui, portanto, e falta um h aqui, certo? E aqui também vai ter um h, ok? Então tem que se atentar aqui à mudança. Acabei fazendo meio rápido, acabei errando. Tá? E o que mais? Então nós temos que o i total, em relação ao eixo y, é igual
a este valor mais esse, eu posso botar ρ BAH sobre 60 em evidência. Então eu tenho ρ BAH sobre 60 em evidência. E aqui sobra o quê? Sobra B ao quadrado. E aqui sobra A ao quadrado. B ao quadrado mais A ao quadrado. Só que assim, o problema diz que ele tem massa específica e massa M. Então, ele espera que a gente expresse o resultado em termos da massa. E qual vai ser a massa deste tetaedro? Para um tetaedro que está dessa maneira, relacionado aos eixos x, y e z, nós podemos ver pela fórmula do cálculo do tetaedro, que é bem fácil, que a massa dele, podemos escrever aqui, vale A, B, H sobre 6. Então vocês podem procurar a fórmula para calcular o volume de um tetaedro, tá? Daí o volume vezes a densidade vai dar... Perdão, isso daqui simplesmente seria o volume, né? Para calcular a massa eu tenho que multiplicar pela densidade daí, tá? Mas o volume de um tetaedro vocês vão encontrar como calcular na internet, tá? Vai ser um determinante. E é bem fácil de ver esse resultado aqui. Okay? Então isso daqui, ρBAH sobre 6 é igual à massa do tetraedro. Então isso daqui é M sobre 10 de B ao quadrado mais A ao quadrado. Essa aqui é a resposta final, é o momento de inércia em relação ao eixo Y para este tetraedro aqui. Tá? O objetivo aqui era ver mais o procedimento. Vamos dar uma recapitulada. Então, eu posso escolher essa fórmula aqui para calcular, mas ela acaba sendo mais complicada. Eu prefiro fatiar o tetraedro em triângulos, tá? Em planos paralelos aqui ao plano XZ. São todos planos perpendiculares ao eixo Y. Eu formo triângulos pequenos, placas triangulares pequenas com uma espessura dy. Para uma placa com uma espessura pequena, o momento de inércia em relação a um eixo x', seria um eixo aqui, é dado por essa fórmula, tá? Por simetria, para o eixo z' vai ser desta maneira, e eu tenho a relação que para um eixo aqui perpendicular a z' e x', neste caso, vai ser isso daqui. Tá? Tem essa relação entre esses dois. Agora, esse triângulo aqui ele tem uma base x, que é a distância entre o eixo y e esta reta aqui, e esta reta é representada por esta equação aqui. Em relação à altura aqui do triângulo, que seria a distância do eixo y até essa reta aqui, que seria z, onde z é dado por esta reta aqui, que tem essa expressão aqui. Por simetria, eu observo que quando eu vou calcular o y em relação ao x' e o y em relação ao y ao z', basta eu trocar a por b, que a resposta vai ser encontrada facilmente. Tá? Então eu preciso calcular a integral quando eu vou de menos h até y somente para o y x', depois eu troco a por b e eu encontro para i z'. Então essa integral aqui fica de menos h até a, que é os limites de y. O y aqui vai de menos h até a, até zero, perdão.
Fico com ρ, z ao cubo x sobre 12 dy, e eu escrevo então z e x em função de y, dado pelas retas aqui. E essa integral aqui nós podemos fazer, tá? Não é difícil de fazer. E aqui simplesmente fazemos uma mudança de variável de YH mais 1. Escrevo como um U, calculo du, dy, não posso esquecer do H aqui que eu estava esquecendo. Eu sei que quando y é igual a menos h, eu vejo que u vale 0, e quando y é igual a 0, u vale 1. Então os limites de integração ficam de 0 a 1. Isso me dá uma integral simples aqui, calculo. E por simetria, então, o z' basta eu trocar a por b, então fica com a ao cubo b. Usa a fórmula do volume do tetaedro, o volume vezes a densidade vai me dar a massa. Tá? Então o volume do tetaedro aqui, para esse caso, vai ser ABH sobre 6 vezes a densidade. E isso, somando então este resultado com esse, escrevendo em função da massa, me dá essa resposta aqui. Ok?